Galera, o espião tá de volta, o Cartola tá de volta. 2024, estamos aí. Bom, vamos aqui falar sobre alguns mitos dos estaduais. É lógico que a gente vai lembrar que cada estadual tem seu nível, né? Mas eu vou falar aqui dos principais destaques do estadual. Primeira novidade, canal do espião está de volta, galera. Toda rodada uma escalação, tá? Vou montar sempre um time aqui um pouquinho mais alternativo no canal. Vai ser um time que toda rodada o objetivo vai ser tirar pontos, tá? Vai ser um time para você que está atrás. Se você quer o time de regularidade do espião, vou deixar o link para você assinar o plano de sócio com mais conteúdo do Brasil inteiro, 63 conteúdos para você imitar, tá? Nos meus dois times de regularidade e de valorização para vocês. Estão aqui, tá bom, galera? Mas vamos começar falando dos mitos dos estaduais, tá, galera? Não vou montar time ainda, porque assim, galera, vamos ser bem sinceros, tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar debaixo da ponte, né? Então a gente vai com muito cuidado. Bom, vou começar falando do Flamengo, tá? O Flamengo que tá muito bem nessa temporada, acho que é o principal destaque, né? Já começo falando aqui do Pedro, galera. Pedro a 15 cartoletas, talvez dê para a primeira rodada. Vamos ver aí como é que vai ficar o mínimo para valorizar dele, tá? O Pedro aqui, galera, tá muito bem no ano, tem 9 gols e uma assistência em 9 jogos, tá? Tá muito bem. O Arrascaeta não fica atrás, tá? Tem 3 gols e 5 assistências em 10 jogos. Esse é muito mito. Tá fazendo tudo aí para mitar mais uma temporada no Cartola. E não vamos esquecer também do Cebolinha, que tem 3 gols e uma assistência em 9 jogos. Não, né, não dá para esquecer que o Cebolinha, né, em alguns jogos aí, não começou como titular, né? Então, esses números dele aí, tem que lembrar que ele jogou, na verdade, mesmo começou como titular uns 6, 7 jogos, tá? Não dá para deixar de mencionar Léo Pereira também, mas tá meio caro, né? 11 cartoletas para rodada 1. Ele tem 3 gols em 9 jogos, né? Bom, galera, não dá para esquecer mais uma vez, ó, o Flamengo só perdeu um SG e nem foi com o time titular, foi com o Júnior. Então, ó, o Varela tem sido titular a 4 cartoletas, vale para a rodada 1, né? O Everton acho que vai ser o mais escalado, né? Muito cuidado com o Dela Cruz, que eu acho que é aquele exemplo clássico do cara que é bom, mas não para cartola, né? Até agora, se eu não estou enganado, acho que só deu uma assistência, né? A média básica dele está abaixo de 4. Eu não acho que o Dela Cruz vai ser um mito constante aí no Cartola, né? Vai ser um jogador muito bom, é um craque da bola, mas não para produção de scouts. Bom, vamos falar aqui de outro time que está bem na temporada, é o Palmeiras, né? O Palmeiras aí é um time que tem tudo para alegrar os cartoleiros na temporada. Para a primeira rodada não, porque tá caro, mas o Rafael Veiga já está com 6 gols em 9 jogos, né? Acho que tende aí ao longo da temporada ajudar os cartoleiros. Um pouquinho mais baratinho aqui, bem na temporada, o Flaco Lopes está titular com 10 cartoletas custando aí 7 gols em 12 jogos. Flaco Lopes, para mim, vai ser um dos principais nomes aí do Palmeiras na temporada com essa titularidade, tá? O Marcos Rocha aqui, ele não está como provável, o Cartola colocou ele aqui começando a 8 cartoletas. Ele tem 5 assistências e 11 jogos no ano, que para um lateral é um número legal, tá? Acho que também pode ser um nome interessante caso comprove que realmente seja titular. Então, fica aí a dica, tá? Muita gente vai falar, o Moreno tá jogando muita bola. Ó, no Paulistão ele ainda não produziu muitos scouts, tá com a média básica abaixo de 3 pontos, né? Porque o Cartola tem dessas, né? O cara tá ali jogando muito, mas não converte em scout, ainda mais o critério de desarme do Cartola que a gente sabe aí, que mudou muito nos últimos anos, né? Na época da roubada de bola, talvez o Aníbal Moreno fosse mais mito, né? Eu acho que tem que esperar aí rolar o Brasileirão para ver se o Moreno vai ser mito de média básica, mas baseado no Paulistão não, tá, galera? Baseado no Paulistão ele não vai ser. Vamos falar de outro time que tá muito bem no ano, que é o Inter, tá, galera? O Inter tá muito bem. E o principal destaque tá caro aqui é o Ener Valencia, 17 cartoletas, né? Ener Valencia até o momento, tá, na temporada tá muito bem, números muito bons, 6 gols e 3 assistências em 10 jogos. Tá muito, muito bem mesmo, tá? Aí tá sendo um dos principais destaques do início de temporada. Maurício, ele fez poucos jogos, tá? Maurício, ele fez. Tá também com preço bacana, 8 cartoletas. Ele, até o momento, fez só 5 jogos, mas teve 2 gols e uma assistência. Então não dá para deixar de citar o Maurício, né? E é óbvio também que o Alan Patrick, um dos principais meias aí no começo de temporada, em 11 jogos, Alan Patrick tem 3 gols e 4 assistências. Mas tá caro também, acho que pro começo do Cartola aí. Não sei dizer para você se o Maurício aí, o Alan Patrick vai ser uma boa pelo preço, tá? Pelos números sim, mas pelo preço tá caro.
Bom, se a gente fala do Inter, a gente tem que falar do Grêmio, né? Não vamos deixar aqui de falar do Grêmio. Galera, ó, o Grêmio, ele tem aqui nessa temporada como grande destaque inicial o Pavon, tá? O Pavon, inclusive, vou até pesquisar aqui, porque quando o Pavon estava no Galo, ele não estava fazendo muita coisa. Mas no Grêmio, olha só, em 4 jogos, ele tem 3 gols e 3 assistências em 4 jogos. No Galo, ele só teve uma assistência aqui, nem bateu 68 minutos completos, né? Então o Pavon tá muito bem na temporada. Vai ter um jogo aí fora contra o Vasco, 8 cartoletas. Outro cara que já chegando, Diego Costa, 8 cartoletas também. Tem 2 jogos e 2 gols, né? Então tá sem erro. Um que infelizmente machucou, mas é muito bom, tava muito bem antes de machucar, o Soteldo. O Soteldo tinha feito 4 jogos, 1 gol, uma assistência e tava com 5,08 de média básica. Tava muito, muito forte a média básica dele, além do gol da assistência, mas machucou. Vamos ver a recuperação do Soteldo. Pode ser que seja um jogador aí no Grêmio, bem útil para Cartola, tá? Vamos agora, então, pegar o avião, vamos lá para o Rio de Janeiro, vamos terminar de falar dos cariocas. Vamos falar do Botafogo. Galera, o Júnior Santos, as 7 cartoletas pegando o Cruzeiro fora, é o jogador da Série A com mais gols no ano. 11 gols já tem o Júnior Santos, tá? Nenhum jogador da Série A tem mais gols que ele, tá? Em 14 jogos, 11 gols. Artilheiro da Libertadores com 8. Um outro nome aqui que tá bem, não dá pra esquecer. Tiquinho. Tiquinho tem 2 gols e 5 assistências em 12 jogos. Tá atrás aí, né, no geral, do Júnior Santos. Mas é o Tiquinho, um jogador diferenciado, tá? Vou lembrar aqui também do Hugo, tá? Sempre foi muito bom para Cartola, com muitos desarmes. Não tá provável aqui, mas tem 6 assistências em 11 jogos na temporada. Isso para um zagueiro é bastante coisa. Então, acho bem interessante esses números do Hugo para compartilhar com vocês. Agora vamos falar do Vasco da Gama. Esse tem um destaque chamado Dimitri Payet. Eu acho que junto com o Everton Cebolinha eles vão ser os 2 mais escalados da rodada, fato, né? Se jogarem mesmo. Payet só 5 cartoletas e galera, o Payet tá fininho, tá jogando aquela bola que a gente conhece que ele jogava na época da França, né? Seleção francesa. O Payet tá naquele pique. 2 gols e 5 assistências em 10 jogos, tá? Uma média muito bacana. E a média básica dele, 3,4. Então, ele também tá entregando em média básica, tá? Um nome menos badalado que ele aqui, ó, Galdamés, 6 cartoletas. Galdamés tem 2 gols e 3 assistências em 8 jogos. São números bem interessantes, tá? E o Verratti tá vindo aí, tá caro, tá? 15 cartoletas pra temporada, né? Mas tá vindo de mais uma temporada legal, tá? Tem 6 gols e uma assistência em 10 jogos. O Verratti, fechando o Rio de Janeiro com o Fluminense. O Fluminense não custa lembrar que não fez muitos jogos com seu time titular, né? O Cano aqui ganhou o desconto mais barato, mas só fez 7 jogos ali, se eu não estou enganado, 2 gols e uma assistência. O ano ainda está começando para o Fluminense. Mas nos jogos que fez como titular, o Arias foi aí o maior destaque do Flu, tá? Em 9 jogos ele teve 4 gols e uma assistência. E se liga, 4,41 de média básica é muita coisa. Arias está muito bem de média básica, né? Quem joga Cartola sabe que ele gosta realmente de uma mitada de média básica. Então, Arias em 9 jogos já está com números muito bons, tá caro, para a primeira rodada acho difícil aí para quem vai jogar uma liga anual, né? Para quem vai jogar ligas mensais ou tiro curto já é outra história, mas o Arias aqui não dá para não falar dele. Vamos agora para São Paulo, onde eu vou falar primeiramente do tricolor, né? Lucas Moura também veio caro, mas veio meia esse ano para ajudar os cartoleiros, né? 2 gols e 2 assistências em 6 jogos e batedor de pênalti do time, tá? Bem interessante os números de início. Careres, caro também, mas segue artilheiro, né? 3 gols e 2 assistências em 11 jogos. Tá atrás aí de vários nomes no ano, mas não tá zerado na temporada. Caleri tá com números aí interessantes, não os melhores, mas interessantes. E aí o Corinthians, né, tá mal na temporada, já foi eliminado do Paulistão, mas aí eu vou falar de média básica no Corinthians. Ranieri já começou o ano com tudo, tem 37 desarmes em 12 jogos, 4,81 de média básica. Ranieri tem tudo para fazer, talvez a sua melhor temporada de média básica, já é mito. Eu falei na minha página do Ranieri, pode pesquisar lá, quando ele jogava no Botafogo de São Paulo, Série B, tá? Eu falei do Ranieri. Pode pesquisar lá em 2021, eu falei dele. E realmente é muito mito para desarmes média básica, 4,81. Não sei se na primeira rodada ele vai dar aquela mitada e valorizar, vai fazer aquele jogo mediano, né? Porque não teve participação em gol. Então aí fica a dúvida, né?
O Garro, galera, acho um nome interessante também, porque tem a média básica, né? Olha só, 3,39 de média básica, custando 6 cartoletas. Se participa de gol, ele deve valorizar. Se não participar, não deve desvalorizar. Então, o Garro ali começou o ano com uma média básica legal. Né? Em termos de gols, aí, o principal destaque do time no ano é o Romero, tá? Até tá nulo aqui, 8 cartoletas, mas tá aí com 5 gols e uma assistência em 12 jogos, liderando os números, tá? O Bragantino, para a gente terminar aqui de falar dos paulistas, o grande destaque do time no ano é o jogador mais caro, que é Juninho Capixaba. Mais um ano aí prometendo seu mito de cartola. Já está com quase 4 pontos de média básica nos jogos que fez. E 2 gols e uma assistência em 11 jogos. Então, vez ou outra, ele ainda vai lá e crava uma participação em gol. O resto do Bragantino tá sofrendo. O Bragantino, essa temporada, não tá tendo um grande protagonista. Se tem, é o Juninho Capixaba. Tá bom? Bom, falei. Agora eu vou falar dos times mineiros, tá? Vamos começar com o Atlético. O Hulk, muito caro para a primeira rodada, 22 cartoletas, mas eu acho que vai ser mais um ano em que ele vai ser pelo menos um dos 3 melhores jogadores do cartola, tá? 7 jogos, 5 gols, 2 assistências. Média básica maior que 5. Tá, assim, voando realmente o Hulk, como sempre, né? Desde que chegou no Brasil, ele tem mandado temporada boa atrás de temporada boa, tá? Paulinho não começou o ano bem, não é um destaque. Scarpa nem se fala, ainda não se encontrou no Galo, né? Tem até umas ou fake news ou meia verdade news aí que ele estaria insatisfeito, né? Tem que esperar. Por enquanto ainda o Scarpa não tem demonstrado aí um futebol que vale escalar, tá? Agora vamos falar do Cruzeiro. Bom, no Cruzeiro, galera, o grande destaque da temporada. O Cruzeiro não tá tendo um grande destaque, não, tá? Mas interessante falar do Matheus Pereira, né? 9 cartoletas. Tá com uma média básica legal, 4,19, porque ele é o cara que, quando pega a bola, chuta, né? E tem 4 assistências em 9 jogos. Matheus Pereira definitivamente é o cérebro desse time do Cruzeiro aí, tá? Nesse começo de temporada. Muita gente vai falar Marlon. Galera, por incrível que pareça, o Marlon, esse ano, no estadual, ainda não teve grandes números, tá? Eu acho que o brasileiro que é outro nível de competição. Talvez a gente tenha aquele Marlon, tá? Que a gente teve nas outras temporadas. Mas agora eu quero falar de 2 jogadores aqui para a gente fechar a nossa análise do Cruzeiro. Primeiro é o William. Quase os cartoleiros conseguiram deixar ele a 5 cartoletas, mas perdeu para o Samuel Xavier, né? O William, galera, ele tá muito bem na temporada. Ele tem quase 3 pontos de média básica e tem 3 assistências e 1 gol em 10 jogos, tá? São números bem legais para um lateral, né? E um zagueiro que tá aí liderando a média básica na temporada. Ele tá como nulo aqui. Na verdade, já virou provável. João Marcelo. Anote este nome, João Marcelo. Ele vai ser o Joaquim versão 2024. Zagueiro com média básica. Ano passado era só o Joaquim, de vez em quando o Maurício Lemos. Esse é o cara esse ano, tá? Ele já tá com 3 pontos de média básica. Isso porque ele não jogou o jogo inteiro, todos os jogos. E ano passado já tava ali alguns jogos que ele fez no Cartola com uma minutagem baixa. Ele já tava com uma média básica legal, tá? João Marcelo vai ser um raro zagueiro de média básica para a temporada do Cartola. Anota essa dica que aí final do ano você cobra o espião. Você, espião, o cara não foi, espião, o cara foi. Então anote, tá? Vamos agora falar do Atlético Paranaense, que tem como seu grande destaque Mastriani, que os cartoleiros colocaram a 7 cartoleiros. Esse aí, em termos de média de participação em gols, está imbatível. O cara tem 3 assistências e 7 gols em 9 jogos. Né? Então, assim, não, perdão, 9 gols e 3 assistências em 7 jogos. O cara tem 12 participações em 7 jogos. Mastriani está um absurdo. Tira aquele jogo que ele fez 5, ele vai ter mais participação em gol do que jogo. Esquece aquele jogo que ele fez 5. O cara tá muito monstro. Já tava muito monstro no ano passado, né? Essa é a verdade. Foi aquele clássico jogador que quando você escalou não mitou, mas estatística funciona assim mesmo, tá? Se tiver um cara que imita 100% das vezes, pode desconfiar que nem o Hulk imitou todos os jogos do brasileiro, né? E o Mastriani tá aí para mais uma temporada de destaque, tá? Vou me limitar aí a falar do Mastriani nesse time do Atlético, acho que está sendo um grande destaque. Vamos falar agora dos times que eu não falei ainda, tá? Vou falar aqui do Atlético Goianiense, que joga um estadual fraco. Não vou tapar o sol com a peneira, não. O estadual que o Atlético Paranaense joga do Atlético Goianiense joga é fraco. Então, por ser um estadual fraco, a gente tem aqui o Shailon com 7 gols e 9 assistências em 14 jogos, tá? Mais participação em gol do que jogo. E o Luiz Fernando aqui também, um destaque aqui com 8 gols e 2 assistências em 14 jogos.
Mas cuidado, porque uma coisa é jogar com Goiatuba, Goianésia, Goiânia, Aparecidense. Outra coisa é pegar o Flamengo, né? Pegar time de Série A. Então, eu acho que são jogadores que ali, você joga um tiro curto, vai jogar contra o Criciúma, o Juventude, aí talvez vá, né? Bom, e o Emiliano Rodrigues também é outro destaque do time, tá? Tem 5 gols e 2 assistências em 8 jogos, tá? Mas já falei para vocês, galera, estadual aqui do Atlético Goianiense, o nível não é bom. Vamos falar do Bahia City, o Bahia, meu amigo. Everton Ribeiro chegou ali, ajudou muito o time, mas em scouts ainda não tá produzindo igual esse rapaz aqui, que é o Tassiano. Tassiano é um dos melhores meias, tá? De números na pré-temporada. 5 gols e 3 assistências em 12 jogos tem o Tassigol. É o grande destaque do time aí, por enquanto, no início de temporada, tá, galera? Os outros jogadores assim não conseguiram ter números tão bons igual o Tassiano. Para mim, vai ser o grande nome do time no Cartola. Seguindo aqui, galera, vamos ver quem mais falta falar. Falei do Bahia, vou falar do Vitória, né? Galera, ó, o Vitória também, Bahia e Vitória jogam um estadual mais fraco, a Copa do Brasil, não pegaram grandes adversários. Acho que, na verdade, a Copa do Brasil só o Bahia tá jogando, o Vitória já pulou direto, né? Bahia não pegou grandes adversários, passou o voo contra o Caxias, e na Copa do Nordeste até que pegaram os adversários mais difíceis. Eu quero falar desse cara aqui, que é o Mateuzinho. Ele é muito mito de média básica. Galera, o Mateuzinho nessa temporada, segura esse número. 5,18 de média básica. 5,18 de média básica. Não tem nenhum jogador fazendo uma média básica tão alta. Ele é muito caçado em campo, né? E, além de tudo, tem 4 assistências em 13 jogos. Mateuzinho tem tudo para ser um mito improvável do Cartola esse ano, tá? Outros jogadores aí que estão com destaque no time, né? O Oswaldo, a 6 cartoletas, tem 5 gols e 1 assistência em 13 jogos. O Alejandro tem 4 gols e 2 assistências em 11 jogos. Mas já falei, né? Um time que joga um estadual mais fraco aí. Não sei, não sei. Tá? Vamos entrar no embalo falar do Criciúma. Galera, também catarinense é sabidamente um estadual fraco, né? Mas neste estadual fraco do catarinense, o grande destaque é o goleiro Gustavo. 53 defesas já, uma média em mais de 4 defesas por jogo. O Criciúma toda hora deixa, toda hora chuta e toda hora ele defende, né? Como um golzinho lá. Tem tudo para ser o Tadeu 2024, aquele goleiro que mesmo sem o SG pega aí defesas, imita, né? Então, Gustavo, galera, olho no Gustavo, a 3 cartoletas. Não é pelo SG, pelas defesas. Está fazendo muita defesa no campeonato inferior. Imagina no superior, que a qualidade dos adversários é maior, né? Não é pelo SG, falei mais uma vez, tá? Outros 2 nomes aí que estão bem por enquanto. A gente tem Marquinhos Gabriel, pega muitas bolas paradas, pênalti, tem 3 gols e 4 assistências em 12 jogos, tá? E olho também no Claudinho, tá? Lateral aí que chega muito no ataque. Lateral interessante, principalmente para quem joga liga de valorização ou quem quer fazer uma apostinha na primeira rodada. Claudinho tem já 2 gols e 2 assistências em 13 jogos. Infelizmente, o fornecedor do Cartola Footstats não cobre o catarinense, então tá meio ruim para a gente pegar os dados de desarme do Claudinho. Vamos seguir aqui, falta pouco, já cobrimos a maioria dos times, falta só 3. Vamos falar do Fortaleza, é um time aí que nesse começo de temporada também está sofrendo um pouco. É fato que o Fortaleza está sofrendo. Mas olha só, um destaque aí que eu acho que pode dar boa, se comprovado pegar titularidade, Kevin Andrade. Meio no Cartola, tá? Jogador da seleção venezuelana. Kevin Andrade, se liga só nesses números. Kevin Andrade tem 3 gols e 3 assistências em 11 jogos, e mesmo assim com uma minutagem mediana. Então, Kevin Andrade, olho nele, tá? Vamos falar agora de Lucero. Lucero não está com números absurdos, mas está com números suficientes para a temporada, tá? 4 gols e 2 assistências em 11 jogos, né? Eu acho que tá vamos ser bem sinceros, pelo nível das competições, eu acho que ainda tá pouco. E o Pikachu, que é 6 cartoletinhas também, já tem aí 5 gols e 1 assistência em 11 jogos. São os 3 principais destaques do time, tá? O Cuiabá joga um estadual de nível baixíssimo, joga a Copa Verde, que tem um nível baixo também. Mas nesse torneio, os principais destaques do time. Daverson, que tem 4 gols e 4 assistências em 9 jogos, tá? Pita também a 6 cartoletas. Pita tem aí 7 gols e 1 assistência em 10 jogos, são números bem altos, apesar do nível do estadual. E galera, eu quero chamar a atenção porque o Sobral
que sempre foi muito mito de média básica, está participando muito, acima do normal. Essa temporada o Sobral está com 2 gols e 3 assistências em 11 jogos, não era muito comum. O Sobral sempre foi conhecido por ser um mito de desarmes, de média básica, né? Então o Sobral esse ano está muito participativo. Vale lembrar que, galera, Mato Grossense é um nível bem baixo, então não vai contando que no cartório eles vão fazer isso não, tá? Vamos fechar com o Juventude. O Gilberto, né, que ano passado fez uma péssima temporada pelo Cruzeiro, esse ano já está encontrando o caminho do gol, já tem 6 gols em 9 jogos, tá? Outro nome aqui é o Eric também, tá? Que não sei se vai continuar sendo titular, mas tinha 3 gols e 4 assistências em 12 jogos, tá? Um dos principais meias também em participação na temporada, deixa eu achar ele aqui, o Jean Carlos, tá? Jean Carlos já tem aí um número alto de participações, 2 gols e 6 assistências em 14 jogos, tá? E o nome que foi meia muitos anos no cartório e tá atacante nessa e tá bem é o Lucas Barbosa, tá? Tá 4 cartoletas aqui. Ele tem, no ano, 5 gols e uma assistência em 13 jogos e uma média básica de 3,2. Então, contra o Criciúma, pode ser um jogador que valorize. Eu tenho meus preferidos, eu tenho meus times mais confiáveis, mas a dica tá dada, a dica tá solta aí, o espião deixou para vocês, pega quem quiser, tá bom? Galera, falamos dos 20 times, dos destaques dos 20 times, é muito importante que você curta, se possível compartilhe, se possível se inscreva no canal do Espião, porque essa temporada vai ser top. Time Canal do Espião, muito em breve voltamos para falar de valorização na rodada 1, que mudou. Vamos esperar para ver se o Cartola anuncia aí um pouco de como ficou um novo cálculo. E para escalar prévio do nosso time que é um time aí para tentar tirar pontos, não é um time regular, não é um time de regularidade, de anual, tá? É um time de naquela rodada quem precisa tirar uma diferença, pensar em um nome fora da casinha. Essa vai ser a cara do canal do Espião esse ano, tá? Os times de regularidade, mais uma vez, planos de sócios. Vou deixar o link para você aqui, tá bom? Muito obrigado para quem ficou até o final. Um abraço. Bora mitar em 2024.